Olá pessoal, meu nome é Tainara de Sá Barreto, sou enfermeira, formada pela Faculdade de Juazeiro do Norte, pós-graduada em obstetrícia pela Universidade São Camilo. Atualmente trabalho na área da assistência em um grande hospital privado aqui da minha região, ok? Queria dizer a todos vocês que estão me assistindo nesse momento, meus sinceros sejam bem-vindos. E vamos dar início agora ao curso de assistência de enfermagem em hipertensão. Para início de conversa, a gente tem que definir o que é hipertensão. Para definir antes também o que é pressão arterial. Por quê? Porque seja dentro da unidade básica de saúde ou dentro do ambiente hospitalar, normalmente os pacientes chegam até nós sem entender a fisiologia, sem entender o real conceito de hipertensão, certo? Então, para chegarmos à hipertensão, é necessário que saibamos o que é pressão arterial, ok? Primeiro, a gente tem que entender o que é o DC, que é o débito cardíaco. O débito cardíaco é o resultado da multiplicação da frequência cardíaca e do volume sistólico, certo? Frequência cardíaca são os batimentos que nós temos por minuto, que o normal é variar de 60 a 100, e o volume sistólico é o volume de sangue infundido dentro de uma sístole. Sístole, que é o movimento cardíaco de contração, certo? Sístole, diástole. Então, o débito cardíaco é isso. E por que é tão importante o débito cardíaco na pressão arterial? Porque ele é um dos fatores da multiplicação e que do resultado dessa multiplicação vai dar o resultado da nossa PA, certo? Então, a pressão arterial é o resultado da multiplicação do débito cardíaco vezes a resistência periférica. Aí vocês podem se indagar em casa. Professora, eu não entendi o que é resistência periférica. Resistência, vamos entender que é uma barreira, certo? Nós temos aqui um vaso, seja ele veia ou artéria, nós temos um vaso sanguíneo. E essa resistência é a força que essa parede do vaso vai fazer contra o volume sanguíneo, contra o próprio sangue, certo? É a resistência. Então, a resistência periférica é exatamente isso. A força que o vaso vai fazer para que o fluxo sanguíneo possa passar. Então, isso é resistência periférica. Vamos gravar, deixar bem claro. O que é pressão arterial? É o resultado da multiplicação do débito cardíaco vezes a resistência periférica, ok? Quando a gente passa sobre o débito cardíaco, que eu já falei para vocês, sobre a frequência cardíaca e sobre o volume sistólico, a gente chega na pressão do coração. O que é pressão do coração? Lembrando que todo o assunto vai estar disponível para vocês, tanto nos slides quanto nas apostilhas, ok? A pressão do coração, o que é isso? É a pressão que o coração vai fazer dentro dos seus movimentos de sístole e diástole. Lembrando que eles são ritmados, certo? Enquanto os átrios estão em sístole, os ventrículos vão estar em diástoles e assim alternadamente, certo? Nunca no mesmo movimento. Então, a pressão do coração é justamente essa, a pressão que o coração vai utilizar, vai fazer no sangue para que esse sangue gire em torno de todo o sistema vascular do ser humano, ok? Então, essa é a pressão do coração, é a força que ele vai fazer para que o sangue gire em todo o corpo, em todo o organismo, em todos os tecidos, ok? A pressão dos vasos periféricos, ela é basicamente bem parecida com a resistência, certo? Então, quanto mais o vaso periférico for resistente, maior será a sua pressão. Por quê? Porque se o vaso ele não dilata o suficiente para passar aquela quantidade de sangue que o coração mandou, então vai ter uma resistência maior. Então, o fluxo sanguíneo no resto do corpo também será menor. Entenderam? Então, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior a pressão, menor a quantidade de sangue circulante dentro do organismo. Que isso fique bem claro, certo? Então, o ponto inicial para que a gente tenha um conhecimento bom, um conhecimento bem adquirido, um conhecimento bem implantado sobre hipertensão, é nós sabermos o que é a pressão arterial, porque ela é o ponto-chave de todo o nosso curso, certo? Então, revisando. Débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Esse débito cardíaco também é fator de multiplicação para a gente conseguir a pressão arterial.
Então, o débito cardíaco vezes a resistência periférica vai ser o resultado da nossa pressão arterial, certo? Vai ser aquele valor que nós escutamos, é o valor dessa multiplicação, tá bom? Vamos passar para o próximo. E aí a gente chega com o nosso assunto, que é a hipertensão. O que é hipertensão? É a alteração do débito cardíaco, lembrando que o débito é a frequência vezes o volume sistólico, e ou, a gente pode colocar associado ou não, a resistência cardíaca e periférica, certo? Professora, o que é uma alteração de débito cardíaco? Por exemplo, nós podemos ter uma frequência cardíaca muito baixa, vamos supor que uma frequência cardíaca de 50, ou uma frequência cardíaca muito alta, que 120, 150, 170 batimentos por minuto. Então, essa variação da frequência cardíaca pode dar um prejuízo no nosso débito, já que a frequência cardíaca é um dos fatores da multiplicação para a gente conseguir o débito. Professora, se tiver alguma alteração nesse débito, o que é que pode acontecer? Por quê? Lembrando que um homem ou um adulto saudável, ele normalmente tem de 4 a 6 litros de sangue para poder nutrir todo o seu organismo. Então, quando o coração está em ritmo, e esse ritmo é inferior à necessidade do corpo, ou seja, a frequência em que ele bate, que ele entra, que ele comprime, que ele manda sangue para o corpo, é inferior à necessidade, aí a gente vai ter um problema na pressão arterial. E quando o coração bate mais do que a quantidade de sangue que chega dentro da cavidade do coração, nós também teremos um prejuízo na pressão arterial, certo? Bem fixado isso. O que é hipertensão é a alteração ou do débito ou da resistência, tanto cardíaca como também periférica. Vamos supor que o coração ele esteja em perfeito estado. O sangue que é bombeado, o sangue que chega é bombeado e está de acordo com a necessidade. Porém, os vasos que saem do sangue, as veias calibrosas, elas estão muito resistentes. A resistência delas está fazendo com que o sangue tenha uma maior dificuldade para sair do coração. Então, isso também vai prejudicar, vai dar uma alteração na pressão. Ou então, a resistência dela está muito pouca. O vaso, lembrando que todo vaso também bombeia sangue, certo? Porque se o vaso não bombear sangue, não tem como o sangue chegar em todo lugar e depois subir. Ele vai para as pernas por uma lei da gravidade, aí até então tudo bem, mas e para subir? Então, tem que ter essa consciência de que o vaso também é um ser pulsante, é um órgão pulsante, tá bom? Então, se a resistência também for muito devagar, a gente também vai ter uma alteração na pressão justamente por causa disso. Porque o sangue vai demorar demais a chegar ou então vai demorar demais a sair do coração, tá bom? Indivíduos que em 2 consultas, sejam elas de enfermagem ou médica, aferem a pressão e esta é maior do que 14/9, são considerados hipertensos. Aí, o que é que a gente tem que ter em mente? A princípio, eu estou dando muito detalhado, que daqui mais para frente vocês vão entender. Professora, eu levei um parente ou eu mesma fui a 2 consultas e minha pressão deu realmente 15/10, que é 150 por 100, ou deu 16/11, que é 160 por 110. Em 2 consultas que eu fui no intervalo de 6 meses, eu vou me considerar hipertensa? Não, certo? Esse intervalo entre as consultas, ele tem que ser menor para um indivíduo ser considerado hipertenso. Eu gosto de considerar 1 mês, 30 dias, certo? Por quê? Porque na primeira vez, a gente dá as primeiras orientações e depois dessas primeiras orientações é que a gente vai dizer, e na segunda consulta a gente vai ver, o paciente melhorou a pressão? Não, não melhorou. Porque assim, um intervalo muito grande também não é satisfatório que as orientações que a gente dá na primeira, talvez ele não siga todas, porque o intervalo de tempo é muito grande. Então, a gente tem que estar no pé, certo? Mas, basicamente, de início, quando é que a gente vai considerar um ser hipertenso? Quando ele for a 2 consultas e nessas 2 consultas consecutivas, a pressão dê maior
do que 140 por 90, ou 14 por 9, certo? Diagnostiquei? Não, a gente observou, tá bom? Lembrando que só quem diagnostica são os médicos. Professora, beleza, meu paciente chegou e realmente em 2 consultas consecutivas ele teve pressão maior do que 14 por 9. Qual seria a minha primeira conduta? A minha primeira conduta é pedir para que ele faça um mapa pressórico. Professora, o que é um mapa pressórico? O mapa pressórico é um instrumento de observação diária da pressão arterial, da PA. Por quê? Por que é tão importante? Por exemplo, ele veio a 2 consultas comigo, que sou enfermeira, e eu posso encaminhá-lo para o médico. Então, para que ele chegue lá no médico já com valores precisos, é interessante que ele já chegue com o mapa pressórico, porque o médico vai poder avaliar. E lembrando que no mapa pressórico tem que ter o dia, a hora que ele aferiu a pressão, o valor da pressão, e eu particularmente gosto que os meus pacientes coloquem o tempo de descanso para poder aferir a pressão. Por exemplo, ele tem um aparelho de pressão em casa? Tem. Ah, mas ele está fazendo almoço, está varrendo casa, está cozinhando, está fazendo uma atividade física, chegou do trabalho, quanto tempo de descanso ele teve entre essa atividade? Pronto, vou descansar agora para poder aferir minha pressão. Então, eu também gosto de colocar esse tempo de descanso, certo? Eu acho importante, porque aí a gente avalia se esse tempo de descanso foi um tempo bom ou não, um tempo válido ou não, certo? Então, revisando, o paciente no mapa pressórico, ele tem que ter o dia, a hora e o valor da pressão. Bom também seria o valor do tempo de descanso, a quantidade de tempo de descanso, certo? Então, esse mapa pressórico é importante por quê? Porque o médico, quando for avaliar, ele vai, a partir desse mapa, definir a sua conduta. Qual remédio, em quais horários o paciente tem um aumento maior de pressão, que vai ser o horário adequado para que ele tome a medicação. Então, enfim, é uma infinidade de pontos, de objetivos que o médico observa através do mapa pressórico. Então, daí, tamanha a importância do mapa pressórico, tá bom? A partir do momento que a gente observa que o paciente ele foi a 2 consultas consecutivas, essas 2 consultas deram as pressões alteradas maiores do que 140 por 90, que eu pedi para que ele realizasse o mapa pressórico, e aí vem o ponto-chave, a hora de diagnosticar. Como é que a gente vai diagnosticar? Primeiro, a gente tem que observar se o meu paciente ele tem a hipertensão do jaleco branco. Professora, nunca ouvi falar. O que é isso? A hipertensão do jaleco branco é normalmente uma hipertensão relacionada à tensão e à ansiedade. Se você bateu o carro, tá no trânsito, bateu o carro, e alguém vier aferir sua pressão vai estar altamente alterada. Por quê? Porque você acabou de sair de uma situação de estresse. Existem pacientes que quando chegam ao consultório ficam com medo, ficam nervosos, ficam ansiosos, simplesmente por estarem naquele ambiente, ou na unidade básica de saúde ou no hospital, simplesmente por ver alguém de jaleco branco, alguém que vai aferir a pressão, que vai passar pela consulta, enfim. Então, essa ansiedade, esse nervosismo é que vai fazer com que altere a PA. Então, a gente observa. Chegou, descansou ali seus 5 minutos, aferiu, ainda está alta. Conversa mais um pouquinho. Procura saber se ele frequenta bastante a unidade, se ele se sente confortável naquele ambiente, se ele tem algum trauma de infância, de tipo de injeção. Coisas simples, coisas básicas, que você vai acabar entendendo que o paciente realmente tem a hipertensão do jaleco branco, certo? Aí eu vou diagnosticar meu paciente hipertenso só porque a pressão dele sobe, se altera quando ele chega na unidade de saúde? Não, de forma alguma, certo? Depois que a gente descarta a possibilidade ou a existência da hipertensão do jaleco branco, a gente vai papear no consultório. Nessa hora,
de aferir a pressão no consultório, ela é importante por quê? Professora, mas na maior parte dos casos, quando o paciente entra no consultório do enfermeiro ou no do médico, ele já vem com a pressão, com o valor, ele já aferiu antes. É importante aferir de novo dentro do consultório? Sim. Por quê? A gente não pode se confiar só em um valor. Às vezes o paciente chega e tem uma fila enorme. Aí ele passou muito tempo naquela fila. Se estressou, fez tudo, aferiu a pressão ali e entrou no consultório. Quando ele chega no consultório, que a gente começa a conversar, é realmente o tempo de descanso. É a saudação que você vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite para o seu paciente. Se já conhece, vai saber como ele está, o que é que ele está fazendo. Se não conhece, perguntar nome, onde mora. Enfim, é o tempo que você vai conseguir dele relaxar para você poder aferir a pressão de novo. É importante aferir dentro do consultório, doutora? Sim. Sempre é muito importante, tá bom? E esse resultado de dentro do consultório é que você vai levar em consideração para avaliar as duas pressões consecutivas para poder diagnosticar se ele é hipertenso, ok? Monitorização residencial, o que é isso? Hoje em dia é muito fácil e muito simples ter um aparelho de pressão em casa, certo? E com essa facilidade também é muito fácil a gente ficar se monitorando. Por exemplo, uma casa que tem um casal idoso e que esse casal idoso é hipertenso. É importante que se tenha um aparelho de pressão em casa? Por quê? Porque se ele tiver com algum mal-estar, se sentindo mal, com uma dor de cabeça intensa, é bom que a gente afira a pressão para saber se é a pressão. Para não sair correndo para uma unidade de saúde simplesmente pelo fato dele estar passando mal sem saber o que é, entendeu? Então, chega já lá orientado. Nessa monitorização residencial é onde também a gente pode colocar o mapa pressórico. Doutora, olha, eu já sou diagnosticada hipertensa e eu tenho essa rotina de aferir a pressão em casa. E eu coloco ela no mapa, independente da senhora ter pedido ou não. Eu coloco ela no mapa. Isso é bom. Por quê? Porque a gente vai avaliar se a conduta que a gente está tendo, se o tratamento que foi posto para ele é um tratamento adequado para a hipertensão do paciente. Lembrando que a hipertensão que eu tenho é diferente da hipertensão que o meu vizinho tem, como em todo e qualquer processo de saúde e doença. Por quê? Porque o remédio que eu tomo, às vezes, não vai satisfazer a necessidade de tratamento do meu vizinho. Então, essa monitorização residencial também é importante para que o paciente tenha noção, se tranquilize, de dizer, não, meu tratamento está funcionando. Olha, não está funcionando tão bem porque assim, a pressão continua alta. Eu tomo remédio e a pressão continua alta. E também não vai querer tomar remédio do vizinho, não vai querer buscar um tratamento que não seja orientado pelo médico, entendeu? Então, a monitorização residencial também é boa por causa disso. Também existe a monitorização ambulatorial, que pode ser feita tanto na unidade básica de saúde, como também, pelo menos aqui na nossa região, nós temos os costumes de ir nos ambulatórios farmacêuticos. Então, existem farmácias que possuem técnico de enfermagem, possuem um ambulatoriozinho, que você pode aferir pressão, verificar a glicemia. Então, esse tipo de ambulatório também está valendo. Então, que o paciente vai a essa unidade de saúde ou a esse ambulatório farmacêutico, afere a pressão, coloca no mapa. Então, por que é importante? Justamente pelo mesmo motivo da monitorização residencial. O paciente, ele vai ter controle sobre a sua pressão. Ele vai ver se o tratamento que ele está fazendo está adequado ou não. Para que ele chegue na consulta médica, para que ele chegue na consulta com o enfermeiro ou a enfermeira e diga, doutor, olha, eu não acho que o tratamento esteja sendo adequado. Por quê? Porque a pressão não está diminuindo. Ou porque existem horas do dia em que eu me sinto mal, que eu sinto que a pressão está subindo. Então, tudo isso é importante para o meu paciente, ok? Devo diagnosticar? Isso é uma pergunta capciosa. Porque, assim, principalmente na realidade brasileira, onde as unidades básicas de saúde, o alicerce é o enfermeiro, porque
a dificuldade do médico estar às 8 horas dentro do posto, a dificuldade do médico estar 5 dias por semana no mínimo dentro do posto. Então, tudo isso vai caminhando. Acaba que o enfermeiro ele fica meio que responsável por muita coisa dentro das unidades básicas de saúde. Mas a tarefa de diagnosticar as morbidades é sempre médica. Então, assim, a pressão do seu paciente, você olhou no consultório, está alta. Foi na segunda consulta, continua alta. Deu as orientações, fez um mapa pressórico, percebeu que a pressão realmente se mantém alta. Você vai dizer, olha, o senhor é hipertenso. Nunca, jamais. Certo? Tenham amor ao conselho de vocês, tenham amor ao registro, porque isso não é tarefa do enfermeiro. Então, diagnosticar morbidades é tarefa médica. Quem vai dizer ao paciente se ele é hipertenso ou não é o médico. Igualmente como prescrever medicação, passar algum tratamento, certo? Tudo isso é tarefa médica. Professora, no meu conhecimento, eu sei que meu paciente é hipertenso. O que é que eu vou fazer? Eu vou encaminhá-lo. Porque se diagnosticar é tarefa médica, então eu vou encaminhar meu paciente para uma consulta médica. De preferência que seja um cardiologista. Não tendo cardiologista, o médico clínico, ele dá de conta de fazer a consulta. Não é que o clínico também não seja capaz de diagnosticar uma hipertensão, certo?